Olá, meu nome é Rony e este é mais um dos meus vídeos tutoriais. Se você gosta de longas viagens de carro aliadas a acampamento, dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana nesse sentido. Hoje eu vou falar um pouco sobre o rack elevatório para barraca de teto. Não é um produto novo. Pelo que eu pesquisei, o primeiro vídeo postado na internet foi em dezembro de 2018. Eu confesso que sempre fui meio cético em relação a esse produto, mas depois de tantos anos eu acabei criando coragem e comprei um. Já tenho ele agora há uns 2 meses e resolvi postar esse vídeo passando as minhas impressões sobre o produto. Vamos dar uma olhadinha. Como nos meus vídeos anteriores, eu separei o meu review em vantagens e desvantagens. Eu vou começar com as vantagens do produto. Primeiro ponto, como o próprio nome diz, ele eleva a estrutura da barraca. Nesse caso, ele eleva e projeta a estrutura da barraca para trás. Com isso, ele acaba te permitindo usar melhor a área que fica embaixo da barraca, exatamente onde eu estou agora. No meu caso, eu já instalei o rack bem próximo da parte traseira da caminhonete. Com isso, ele projetando a minha barraca para trás, ele me proporciona aqui uma altura de 1,88 m e eu tenho 2 metros de sombra aqui. Minha barraca tem 1,40 m, 1,45 m, então dá uma área bem legal. Aqui, se eu quiser, eu posso usar para cozinhar, baixando a tampa aqui. Pode ser uma área de convívio, quando tem um sol forte. E até mesmo, vamos supor, se quiser amarrar algumas cordas, fazer um varal, alguma outra coisa. É bem interessante nesse sentido para você estar usando essa área. Antes, eu não tinha essa possibilidade. Um outro ponto interessante, que quando a estrutura está levantada, exatamente como está agora, eu acabo tendo uma área extra embaixo da barraca. Então eu posso usar isso como uma área de apoio, embaixo da barraca propriamente dita. Que se ela tivesse encostada rente ali, eu não teria isso. Então eu posso colocar, às vezes, alguma caixa, se eu quiser colocar alguma roupa, eu posso deixar meus sapatos. Isso é mais uma vantagem que eu vejo pelo fato de você ter mais esse espaço ali. Um outro ponto bem interessante que eu não conseguia fazer antes era ter a liberdade para abrir todas as janelas da barraca. Antes, por ela estar muito rente à cabine, eu não conseguia esticar aquelas varetas para poder abrir completamente a janela. Agora, principalmente quando a gente está num clima mais quente, e é interessante você ter as janelas abertas para ter uma circulação de vento, com a
a estrutura levantada, eu consigo abrir 100% das minhas janelas. Uma outra vantagem desse tipo de estrutura, pelo menos desse rack que eu comprei, é que ele permite você escolher o sentido da barraca de maneira relativamente simples. Como a base desse rack é feita como um quadrado e a parte de baixo da barraca são duas travessas, se eu simplesmente inverter a barraca, eu posso escolher montar ela da forma como eu tenho aqui, ou até mesmo montar ela com abertura pro lado, como eu tinha anteriormente. Eu acabei achando mais interessante esse formato aqui, mas esse rack te possibilita essa escolha de uma maneira relativamente simples. É importante lembrar também, eu considero isso uma vantagem, que mesmo por você ter o rack elevatório, não necessariamente você precisa montar com ela elevada. Vamos supor que você está em algum lugar que tem algum galho em cima, alguma outra coisa que esteja obstruindo a abertura total da tua barraca, talvez na altura, ou um barracão, um galpão, alguma coisa nesse sentido, você tem essa possibilidade de montar a barraca com a estrutura fechada. Eu acho que vai ser algo mais raro, justamente esse é o sentido de você ter esse rack, mas se for o caso, ele também te possibilita essa opção. Até agora eu só falei o lado bom do rack. Então a partir de agora eu vou falar algumas, não seria necessariamente, mas coloquei como desvantagens do rack elevatório. Iniciando o número 1, o fato de que você está carregando um peso extra, é mais uma estrutura metálica que você está levando junto no seu carro. É um peso maior, nós temos amortecedores, engrenagens, parafusos. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma viagem longa com o carro, com a barraca e o rack, passando por bastante estrada de chão para ver como ele se comporta nesse sentido. Eu ouvi alguns relatos de que não houve nenhum tipo de problema. O fabricante já se preocupou em colocar algumas borrachas para evitar e minimizar esse tipo de ruído e vibração. Então eu acho que ele vai se comportar muito bem. Mas é um peso extra, é alguma coisa extra que você está carregando e está levando junto também. Um outro ponto que eu considerei nessa parte de desvantagens é o fato de eu não conseguir mais colocar a barraca sobre o carro, sobre a estrutura, sozinho. Claro, não é uma tarefa fácil e mesmo antes eu tinha uma certa dificuldade. Mas agora, como eu tenho esse degrau extra sobre o rack que eu já tenho montado, eu não consigo colocar a barraca, a barraca inteira sobre o rack sozinho. Isso então acaba sendo um empecilho e eu preciso de uma ajuda. Isso já nos leva para um próximo tópico, que é o fato de você não conseguir levantar a estrutura do rack sozinho. Ele trabalha com amortecedores, que são para ajudar a levantar o peso, só que para tirar eles da inércia e começar esse movimento, você precisa de uma pessoa te ajudando. Eu já tentei de diversas formas para levantar ele sozinho, eu não consegui. Talvez com alguma alça, alguma outra coisa. Já consegui baixar ele sozinho, fazendo bastante força, mas levantar não. Então isso também acaba sendo uma desvantagem. Se você estiver sozinho, você não consegue operar ele de forma correta. Um outro ponto, justamente pelo rack ter essas articulações, o amortecedor e mais parafusos, a estrutura, você tem que achar a posição certa onde você vai colocar, como vai fixar a barraca em cima dele. Eu tive um pouquinho de dificuldade no início, até para prever onde vai colocar os parafusos, porque quando ele está fechado tem alguns metais e mesmo o amortecedor ele se sobrepõe, então ele limita um pouco o espaço onde você colocar o parafuso. É claro que você não vai fazer isso o tempo todo, mas ele acaba apresentando uma dificuldade extra nesse sentido. Um outro ponto, ele permite a fixação da estrutura da parte elevatória sobre qualquer rack que você tenha no teu carro. Mas a partir do momento que você fizer essa fixação, ele vai ficar praticamente permanente montado sobre esse rack.
Então depois fica um pouco mais complicado. Se você quiser tirar a estrutura, você possivelmente teria que tirar a barraca do rack elevatório, tirar o rack elevatório do teu rack para depois tirar o restante. Então é um passo a mais também que você vai ter, naturalmente, por ser uma estrutura a mais. Um último tópico ainda é pelo fato do rack, mesmo ele estando fechado, ele ocupa uma certa altura. A estrutura desse rack fechado ele tem 8 centímetros. Então ele colocado sobre o outro rack que eu já tenho, ele acaba projetando a barraca 8 centímetros mais alta do que a altura que eu originalmente tinha. Isso consequentemente vai deixar a barraca um pouco mais alta que o teto do carro, coisa que antes eu não tinha. Não é um grande problema, mas vai proporcionar um pequeno arrasto. E é importante lembrar que às vezes tem pessoas que têm justamente essa parte de altura limitada em garagem de prédios ou shoppings ou alguma coisa nesse sentido. Então, quando você tem a altura do carro, você já tem a certeza, você sabe que você está nivelado. Se tiver alguma coisa extra, então é bom só levar isso em conta. Depende quanto mais alto que essa estrutura vai ficar, para você não esquecer desse detalhe, né? Um ponto, por ele ficar um pouquinho mais alto, que acaba virando numa vantagem, pelo menos para mim, é o fato dele permitir a visualização pelo espelho interno. Assim, quando eu estou manobrando, eu preciso dar uma ré, alguma coisa, eu posso usar o espelho interno do carro. Particularmente, eu acho isso uma coisa muito boa. Com a barraca na posição anterior que eu tinha, você não tem como usar o espelho interno, então fica limitado ao espelho direito ou esquerdo. Claro, a gente está acostumado a manobrar, você acaba usando, mas é interessante o fato de eu poder voltar a usar esse espelho. É legal no trânsito, quando você manobra, para você ver se tem alguma coisa atrás, isso é bem bacana. E ainda esse pequeno vão que ficou embaixo, eu estou estudando alguma coisa, mas talvez você possa guardar alguma coisa lá, como algumas pranchas de desatolamento, talvez alguma pá. Eu já coloquei do lado aqui o meu high lift, então ele deixa um pequeno vão que pode ser aproveitado de alguma forma e com alguma coisa que você não precisa colocar atrás dentro da caminhonete. A decisão final entre a compra ou não do produto vai depender do peso que você dá para cada um dos pontos que eu mencionei anteriormente. Eu acho que não é raro a gente comprar algum acessório para o carro sem realmente fazer uma avaliação prévia. Às vezes a gente acaba comprando isso por impulso. Então, se você for um viajante solo que precisa do carro para carregar, uma caminhonete para carregar peso durante a semana, esse não é um produto para você. Nesse caso, existem outras soluções no mercado que podem te atender. Mas se você for um viajante como eu, que valoriza os passeios em família, que acaba valorizando esse espaço extra por ter uma sombra, um espaço para cozinhar, uma área de convívio, com certeza o produto vale a pena. Bom, então para finalizar, eu só queria mencionar que o vídeo não é patrocinado. Eu comprei o meu rack e acabei decidindo compartilhar a opinião e quais foram as minhas conclusões depois de usar o produto. Caso alguém tenha interesse no produto, eu vou deixar na descrição do vídeo Spark. Vou deixar na descrição do vídeo o contato, o nome da empresa. Eu não ganho nada com isso. Ele não é o único fabricante desse tipo de produto. E caso você queira saber mais tirar alguma dúvida específica sobre o produto ou queira fazer alguma outra pergunta, é só deixar nos comentários, na medida do possível, e se tiver ao meu alcance eu vou estar respondendo e tentando esclarecer. Também se tiver alguma dica de algum outro assunto que vocês gostariam de ver num vídeo futuro, todas as dicas e sugestões são sempre bem-vindas. Agradeço pela audiência e até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!